Olá, hoje eu quero falar deste quadrinho Superman Esmaga Clã. Uma das melhores coisas que saiu da DC Comics nos últimos 20 anos. Isso aqui é muito bom, mas muito bom. É uma das melhores histórias do Superman. É uma das melhores histórias para quem quer começar a ler quadrinhos. E, e mesmo quem já é leitor de quadrinhos, também é uma excelente história. Isso aqui saiu pelo selo DC Teens. Teens, adolescentes, em inglês. E é voltado mais para um público adolescente, não é muito para um público adulto. Portanto, não tem palavrão, não tem nenhuma cena, não tem nenhuma cena de violência explícita. E esse quadrinho, ele resgata, não só no texto dele, mas no visual, um espírito de quadrinho dos anos 40 e 50. Não como, como eu falei, o visual dele lembra um pouco na roupa dos personagens, nas cenas de ação. E essa era a ideia dos escritores e artistas, né? Porque a história se passa nos anos 1940, pós Segunda Guerra Mundial, 1946, e nós acompanhamos o Superman início de carreira. Ele ainda não tem pleno domínio dos seus poderes. E ao mesmo tempo nós vemos uma família descendente de chineses chegando em Metrópolis, a cidade onde o Superman atua. E nós temos aqui um paralelo entre estes imigrantes chineses com o maior super-herói de todos também ser um imigrante. Isso foi uma sacada genial por parte dos artistas envolvidos e do roteirista. Roteiro do Jane Luen Yang. Jane Luen Yang. Não sei se é assim que se pronuncia. E arte dos Gurihiro. Dos Gurihiro. O que é Gurihiro? Gurihiro, como diz a própria biografia aqui que eu tô vendo, tá? Então, tem uma mini biografia aqui no final da edição. É o nome de uma dupla formada por Shifuyo Sasaki e Naoko Kawano. Eles formam uma dupla e eles se auto-intitulam Gurihiro. E eles são os artistas. E o roteiro, Jane Luen Yang. Como vocês podem ver pelos nomes, artistas de descendência asiática. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa edição, e que bom que tem, é o que vem depois do quadrinho. Esse pós-fácil aqui, ó, do autor da obra, né? Um pós-fácil muito interessante, contando um pouco da experiência dele como imigrante e contando um pouco do que do que aconteceu e do que estava acontecendo nos Estados Unidos
durante esse período, né? Antes dele e também durante a chegada da família dele e tal. Aí tem alguns relatos, tem fotos, fotos da época, fotos do autor, da família, capas de quadrinhos antigas. Eu não vou mostrar aqui porque tem fotos de pessoas, né? É uma edição muito legal. Esse relato que ele faz aqui, esse pós-fácil, é maravilhoso. Tem uma bibliografia aqui que ele colocou, tá em inglês, né, claro. Olha, isso aqui complementa muito bem o que foi lido no quadrinho. Os protagonistas, né, os dois irmãos, o Tommy e a Roberta. Roberta é o nome dela? É, Roberta. Eles e seus pais, né, vão para Metrópolis, para um bairro ali, um bairro normal, né, e a família dele acaba sendo ameaçada por um grupo, né, que é uma referência clara a Ku Klux Klan, assim. Só que aqui no quadrinho eles mudam o nome, né? Eles colocam um outro nome. Não sei bem se precisava mudar o nome. Vai ver foi talvez alguma imposição editorial, ou o autor quis, não sei. Mas aqui tá com outro nome, né? Mas dá pra ver que são os mesmos desgraçados de sempre, né? Em paralelo a história dos dois irmãos que estão chegando a Metrópolis, nós temos a história do Superman, mostrando um pouco de como foi a infância do personagem se descobrindo. Na cronologia desse quadrinho, a história principal se passa em 46. Ou seja, o Superman ele era criança lá em 29. E essa parte dele criança é muito legal, porque faz uma homenagem às revistas Pulp, que eram revistas feitas com um papel muito barato de polpa de celulose, e elas eram muito baratas. Mas não eram revistas em quadrinhos, eram revistas em forma de texto, em forma de livro, com texto, e uma ou outra imagem, em forma de texto. E estas revistas tinham de tudo que era tipo, tinha de aventura, drama, policial, terror, suspense, fantasia. O Conan surgiu nessas revistas, personagem Conan surgiu nessas revistas Pulp. O filme Pulp Fiction, né? O Pulp, logo na abertura do filme aparece o significado de Pulp, né? As revistas Pulp. Então tem os quadrinhos se basearam muito nessas revistas. Personagens como Superman, Batman, todos esses tiveram alguma influência dessas revistas, desses textos pulp. E é que o quadrinho faz uma bela homenagem a esse tipo de história também. No caso, claro, as de ficção científica. Afinal, você tem o Superman que veio do espaço, um alienígena. E ele, quando criança, ele fica com medo de ser esse alienígena, né? Ele enxerga, quando já ainda adulto, ele imagina os pais biológicos dele como ETs verdinhos. Depois ele descobre que não é assim. Não, é assim. Eles não eram verdinhos, não eram com anteninhas, não. Então você vê ali todo esse problema da pessoa que vem de fora tentando se encaixar nesse mundo de alguma maneira. E uns desgraçados caçando essas pessoas só por elas terem uma aparência diferente, o que é um absurdo, né? Isso daqui
E, nossa, como eu adorei a arte disso aqui. É algo, sabe, é simples, mas é charmoso, sabe? Remete a quadrinhos antigos. Lembra um pouco o traço do Tim Sale no desenho do Batman dos anos 90, só que um pouco mais atualizado, mais colorido. Cara, eu adorei a arte disso aqui. Eu adorei a arte desse quadrinho. E arte e roteiro casam muito bem. É ótimo. Eu vibrava todas as vezes em que o Superman chegava e pegava algum desses desgraçados pelo pescoço. Nossa, como isso aqui é bom. Mostra também como o Superman desse quadrinho decidiu usar o uniforme. É muito boa essa parte. Essa parte é muito boa, cara. Como que ele decidiu usar o uniforme dele. E o final é lindo, cara. O final é lindo, lindo, lindo. Nós descobrimos qual que é o verdadeiro nome da protagonista, né? Eu falei que era Roberta. É, Herta, Herta. Ela se chama Roberta no começo da história. Mas esse é o nome que... eu não lembro agora se foram os pais dela... não sei se foi os pais dela que deram, ou é o nome que ela se deu quando chegou em solo americano. Mas no final nós descobrimos qual é o verdadeiro nome dela. E ela se assume quem ela é. Assim como o Superman decide assumir que sim, ele não é norte-americano. Ele veio de fora. E essa é uma cena muito boa, cara. Esse conflito que os personagens humanos e o personagem super-herói têm em comum. Isso é muito legal. Pra quem acha que é difícil fazer histórias do Superman, cara, tá aqui um puto exemplo. Pra quem acha que é. Pra quem nunca leu histórias do Superman, tá aqui uma excelente dica. História fechada, volume único, início, meio e fim, nesse mesmo encadernadinho aqui. Saiu pela Panini, capa cartão. Deixa eu ver quantas páginas. Ah, tem umas 200 páginas, alguma coisa assim. Não sei se... Não sei se chega a 200 páginas. Mas enfim, cara, 240. 240 páginas. E olha, um gibizaço, gibizaço. Uma das melhores coisas que saiu da DC Comics recentemente. E assim, cara, isso aqui pode entrar em qualquer top 10 de melhores histórias de Superman. E olha que tem história boa do personagem. Mas tem história boa. Tem muita história boa do personagem. Tem tem o Superman contra a Elite, tem o Superman Pânico nos Céus. Nossa, mas tem o Último Filho, que faz uma homenagem ao o filme antigo lá dos anos 70. Puta, tem muita história boa, mas muita história boa. E essa aqui é uma das melhores na minha opinião. E com um pós-fácil excelente, mostrando um pouco dessa relação Estados Unidos e Oriente, que durante a pós-Segunda Guerra ficou um tanto turbulenta, já que o Japão fez parte, durante a Segunda Guerra fez parte do eixo, então o Japão foi visto como inimigo. Só que acabou a Segunda Guerra, muito do preconceito contra asiáticos permaneceu. E foi terrível, foi algo assim muito ruim, muito ruim. Você vê aqui os vilões usando expressões racistas, preconceituosas, sabe? E cenas de ação que lembram muito um desenho animado. Olha isso aqui. Isso aqui é muito um desenho animado, sabe? É muito divertido, é muito legal. Eu tenho medo de que se forem fazer uma animação disso aqui, eu tenho medo de que pode acabar estragando. Mas enfim, o quadrinho vai continuar aqui firme e forte porque é uma ótima história. E isso aqui é
Isso aqui é um outro de um tapa na cara nessa gente estúpida que acha que quadrinho não fala de política. Meu amigo, isso aqui é maravilhoso e é política esfregada na cara de qualquer babaca preconceituoso, tá? Se você ficou incomodado com isso aqui, me desculpe, mas você tá errado, porque isso aqui é bom demais. Isso aqui não só é muito bom, como é necessário, tá? Isso aqui é ótimo. Parabéns aí pro selo DC Teens, que trouxe essa história. Mais pra frente eu vou trazer outra história desse selo. É, claro que não são todas as histórias que são muito boas. Essa daqui eu acho foi a melhor pra mim até agora. Foi a melhor. Mas eu quero trazer ainda mais uma depois, um vídeo futuro. Mas essa pra mim aqui é a melhor. Nossa, isso aqui, velho, sensacional, sensacional. Realmente, você vê que o autor e os artistas colocaram um pouco deles nessa obra. Foi feito com esmero, foi feito com dedicação e com talento. Então, fica aqui a minha dica. É um gibizaço. Tem cenas. Tem cenas muito. Assim, elas são impactantes de certa forma. Só que. Só que não é algo que seja, meu Deus, proibido para crianças. Nossa, que algo que, minha nossa, criança não pode ver que vai ficar traumatizada. Não. Tendo um contexto, tendo alguém para auxiliar, claro, para ajudar a entender a obra, cara, qualquer um pode ler isso aqui. É bom demais. É bom demais. E é algo assim que precisa ser mostrado. E dá para se trabalhar em sala de aula até com isso. Mostrar assim é, o que pessoas. Esse preconceito estúpido que muitas pessoas, infelizmente, ainda sofrem. E, cara, isso aqui é muito bom. Tem um personagem aqui que é criança, e ele é sobrinho de um dos membros, né, da clã. E o tio dele, né, que é o vilão principal da história, fica, fica obrigando o moleque a começar a seguir os passos dele, né? É, começa a falar um monte de besteira, dizer que ele e o garoto são puros, e é toda essa palhaçada de pureza que não existe, ridículo isso. E o moleque fica na dúvida, porque ele tem amigos conhecidos ali que são diferentes, que ele vê que não são pessoas ruins, sabe? É muito interessante esse conflito das crianças, sabe? Porque a criança, ela fica ali, ela não sabe o que fazer, sabe? Ela tem. De um lado tem os conhecidos, os coleguinhas ali da mesma idade, que são uma turma diversa, e do outro você tem a família escrota, racista, babaca. Então a criança fica dividida, mas a criança é muito fã do Superman. E quando o Superman aparece, ela vê a, a, a criança percebe nas atitudes do Superman, percebe o que é o certo, que é proteger. Proteger as pessoas, independente de raça, crença, independente do que for. Ele vai ajudar aos seus próximos. E o final é lindo, é muito bonito. Recomendo muito fortemente.
Na minha opinião, é o melhor quadrinho desse selo DC Teens aqui. DC para adolescentes. Para mim, esse aqui é o melhor até agora. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram. Um joinha, um compartilhar, sempre ajudam. Então, até o próximo vídeo. Falou!